para mim, o lugar de fala é compreender o meu papel dentro da sociedade, mas que as outras pessoas, por conviverem na sociedade, também têm o lugar delas. Eu posso falar quanto mulher negra, mas é muito importante que uma pessoa branca também entenda sobre as questões do racismo e que ela tem o lugar dela de fala quanto uma pessoa branca dentro da sociedade. Então, sim, é necessário que a gente tenha um diálogo, né? Eu, como uma mulher preta, vou falar o que eu sinto sobre o racismo. Uma pessoa branca, ela tem que compreender isso e, de alguma forma, a gente trabalhar juntos para que isso mude. Olá, estamos em pleno Novembro Negro e a Durga Sindical destaca a importância das ações afirmativas para o combate ao racismo estrutural e às desigualdades sociais no Brasil. E hoje nós vamos conversar com Rafaela Guimarães, que é estudante de Relações Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bem-vinda, olá a esse nosso podcast que vai falar sobre um tema tão importante para nós, que é o combate ao racismo estrutural e essas expectativas de reduzir cada vez mais essas diferenças. Então, bem-vinda, obrigada pela participação. Que agradeço. E aí vamos começar então falando um pouco sobre você, né? Que atua também nessa pesquisa da comunidade negra, representatividade na área de relações públicas. Então conta pra gente assim sobre essa tua experiência dentro da URGS como uma estudante negra, que nós estávamos aqui conversando, que tu te autodeclara negra. Isso. Bom, eu acho que é bastante desafiador, inclusive qualquer estudante negro que tu vá perguntar, realmente ele vai te relatar que é algo muito desafiador. Primeiro porque tu não encontra representatividade dentro da academia, entre os professores, entre os técnicos. Então é uma jornada um pouco solitária. A gente acaba se encontrando e se juntando para tentar enfrentar essas adversidades, mas ao mesmo tempo é solitário, porque tu não vê uma representatividade ali, tu não vê um professor que te oriente em relação a isso, ou que entenda muitas vezes as suas dores. Acho que isso é extremamente importante. E, infelizmente, são poucos professores. Eu acredito que os professores brancos também poderiam tentar entender um pouco mais a realidade, mas não acontece ainda. Eu acho que é isso que a gente precisa, talvez, trabalhar um pouquinho mais para mudar. Uhum. E da tua história de vida, você vem de outro estado, vem do Amazonas. E aí foi muito diferente chegar aqui no Rio Grande do Sul, que é um estado assim que tem a maioria da população não negra. Como é que foi para ti assim? Porque aqui nos nossos bate-papos até antes aqui nos bastidores, né, você me contava, Rafaela, que se descobriu negra, se identificou bem depois. Isso. Então fala pra gente sobre isso, essa tua sensação de ter se... Quando que tu realmente te encontrou, te autodeclarou como mulher negra, e como foi essa chegada aqui no Rio Grande do Sul, numa universidade tem essa proposta de diversidade, ainda menos que é um pouco tímida, mas tem. Bom, eu vim para o Rio Grande do Sul ainda pequena, eu tinha em torno de 4, 5 anos, mas desde lá eu já sentia essa diferença muito grande, assim, porque eu vim para uma cidade que é extremamente alemã, que é São Leopoldo, então eu já sentia que eu era ali diferente. Então, acho que muitas mulheres negras escutaram isso, mas eu era chamada de Chica da Silva, que na época estava famosa a novela da Chica da Silva. Então, já tinham essas microagressões, que não tem nada de micro, né? Mas a gente aí do cotidiano. E depois eu acabei retornando com em torno de 9 anos para Manaus. Voltei depois de novo com 14, e aí que eu fui começar a me enxergar aqui de novo e passar por todo o processo. E novamente, eu olhei para o lado, não tinha pessoas com quem eu me identificasse, só tinham pessoas brancas, porque eu estudei num colégio aqui que era majoritariamente de pessoas brancas.
Então eu vivi muito essa cultura de pessoas brancas e não me identificava, mas ao mesmo tempo não tinha outra identificação ali. Quando eu ingressei na URGS, e isso é extremamente muito importante, eu não ingressei na comunicação primeiro, eu ingressei em outro curso, mas eu comecei a ver a comunidade negra e a me juntar com essas pessoas. Eu vi que eu me juntava muito mais com as pessoas negras do que com as pessoas brancas, mesmo que eu tenha convivido muito tempo com a grande maioria de pessoas brancas, mas me identificava mais com as pessoas negras. E depois eu fui compreendendo que a gente tinha dores em comum e que, de certa forma, eu não sofri a minha vida inteira tanto do racismo mais agressivo, porque eu tinha, de certa forma, uma barreira ali, que era a questão mais econômica, né? Meu padrasto, ele é militar, então tinha essa certa barreira ali, e por ter vivido numa bolha, né? Uma bolha de pessoas que eu conhecia e, de certa forma, confiava. Mas depois que a gente sai dessa bolha, a gente vai ver realmente como o mundo funciona, a gente vê que ele é extremamente racista, né? Aí eu sempre alisei o cabelo, comecei a deixar meu cabelo natural, e aí eu vi mais ainda essas agressões, porque, por que tu não tá fazendo uma chapinha, né? Por que tu não tá, por que tu tá deixando teu cabelo assim? Faz uma escova, né? Vai para uma festa e tudo. Então eu comecei a ver essas questões e aí eu parei para me analisar. Eu, não, peraí, só um pouquinho, alguma coisa de certa não tá, né? E aí eu Não estudei. estava de acordo com o padrão que é colocado, um padrão mais elitista, não negro, que a beleza tem que ser o cabelo liso. Exatamente. Então, e como é difícil tu assumir a tua identidade e as pessoas aceitarem isso. sim, exatamente. Então, como eu estava me encaixando perfeitamente naquela bolha, estava tudo certo, né? No momento que eu disse, não, peraí, estou me identificando agora, estou buscando o que eu sou, aí as pessoas começaram a estranhar, né? E aí eu comecei a estudar mais sobre isso e eu vi, não, pera, tem questões históricas aqui, eu não sou uma negra de pele retinta, mas eu sou uma negra, sim, porque as pessoas, quando eu chego, elas me identificam como negras, eu não sou uma negra de pele retinta, mas ao mesmo tempo eu sofro essas agressões, mesmo que de forma um pouco mais branda, que não, a gente não poderia chamar assim, mas infelizmente, né? E aí eu comecei a ver isso mais, a analisar mais o meu cotidiano, porque às vezes a gente relativiza muito essas agressões, né? Então acho que é um fator aí muito importante também. E falando sobre tu és bolsista de Cultura e Poder e Questões Raciais, um projeto, né, um grupo de pesquisa em comunicação organizacional, cultura e relações de poder da URGS. E como é que é essa tua experiência como bolsista neste projeto? Está sendo bastante enriquecedor. A gente fez, inclusive, agora, na última quinta-feira, um curso para professores e abordou justamente a educação antirracista. Então, foi extremamente enriquecedor ver que a gente está levando para as escolas também sobre isso, sobre como fazer uma educação que não seja racista, né? Porque é ali na base que a gente vai realmente conseguir mudar alguma coisa. E claro, é um pouco desafiador, porque muitos professores acabam sofrendo muito por ter uma didática diferente, mas eu acredito que tem sim como implementar. E uma das palestrantes, que é a Naomi, maravilhosa, ela trabalha aqui na Secretaria de Educação, ela mostrou isso pra gente, como fazer de uma forma branda, por exemplo, trazendo a representatividade, trazendo autores negros, né, trazendo a história negra para dentro de sala de aula. Então, acho que está sendo muito enriquecedor nesse sentido, de ver que sim, a gente vai mudar, mesmo que aos poucos, mas a gente consegue mudar, mostrando que a gente tem sim uma representatividade, mesmo que pequena, né, mas que a gente está construindo isso. Então, está sendo bem inclusive tem uma lei que já vai completar 20 anos, que é a Lei 10.639 de 2003, né, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira dentro das disciplinas.
E aí, como que tu vê essa questão dessa falta de aplicabilidade da lei? Como é que tu enxerga isso nas escolas, como estudante, e também dentro da universidade? Bom, dentro da universidade ainda está extremamente brando, o que assusta, porque se na universidade, que já deveria estar um pouco mais à frente, não está, imagina nas escolas, né? Mas infelizmente, eu acredito que tenha que ter uma pressão própria dos alunos mesmo, com os professores, conversando, não uma questão, né, violenta nem nada, mas conversando com eles. Olha, quem sabe a gente coloca um autor negro aqui, tem esse autor que ele fala sobre isso, ele tem pesquisa, a gente já está vendo, né, que tem muitos... A comunidade negra está muito grande e que a gente pode implementar isso. Então, acho que tem que ter um diálogo, sabe? Porque muitas vezes a academia é muito mais o professor que informa para o aluno e acaba não levando isso em consideração. Poxa, eu vou propor aqui um artigo de um professor negro, né? De um pesquisador negro. Então, acho que que vira uma provocação por parte do docente também. E eu vejo também que muitos não têm tanto, pelo relato, né, de alguns sim, professores que não, os outros demais, só um quer fazer uma capacitação para o tema, o outro não sim, quer, não existe interesse. Então eu acredito assim que a questão racial, a gente fala muito do combate ao racismo estrutural um para sim, o outro, mas os semelhantes, né? E a gente, sim. na verdade, a população branca deveria falar sobre Sim, é isso, extremamente né? É o importante. nosso espaço de fala, é o nosso lugar Sim, de fala, mas eu penso assim, falo enquanto mulher preta, claro. mas também acho que ver é educar, qual é essa educação antirracista para quem é direcionado, não é para nós que temos a pele negra, mas acho que Exato. para quem não tem, né, essa Sim, educação já tem que vir antes. E exato. aí, assim, te pergunto, assim, sobre uma pesquisa que tu falaste ali, da Uhum. comunidade negra e a representatividade na área de relações públicas. Como foi Isso. esse processo e o que tu identificou? Bom, eu e a minha colega Laura, a gente estava refletindo sobre a falta de sentimento de pertencimento nossos em relação à academia, em relação ao curso de relações públicas, né? Tanto da representatividade dos professores, quanto da própria cultura mesmo. A gente não se identificava e a gente resolveu estudar sobre isso, né? Será que é só a gente que está sentindo isso ou será que outros alunos negros também estão sentindo? Então, a partir disso, a gente desenvolveu essa pesquisa dentro da cadeira de Laboratório de Pesquisa 2 e foi entrevistar, foi uma pesquisa qualitativa, então foi entrevistar alunos negros para identificar se essas pessoas se sentiam representadas, se de alguma forma elas sentiram vontade de desistir mesmo do curso por falta dessa representatividade ou por questões também financeiras, né, que também afeta muito a comunidade negra. Então a gente identificou que sim, infelizmente as pessoas não se identificam, né, dentro do curso de Relações Públicas, porque são poucos professores, para não dizer nenhum professor negro, né, dentro de Relações Públicas. Eu sei que jornalismo tem, mas Relações Públicas não tenho certeza, não identifiquei Dentro da ainda. faculdade de comunicação, assim, quantos mais ou menos docentes Eu teria? acredito que dois. Dois. E isso há muito tempo já, há muitos anos, felizmente. Então, essa falta de representatividade dos alunos sentem muito. É de ter uma referência, né? De ter uma referência, com certeza. Então, muitas vezes eles não conseguem nem terminar a graduação, que dirá fazer uma pós, né? Que dirá fazer um mestrado, um doutorado. Então, isso dificulta muito. E a gente viu que, além dessas barreiras, tem N barreiras econômicas, uma questão que pegou muito também é a relação com os colegas, porque se sente extremamente isolado, então não consegue dialogar com outros colegas porque tem uma realidade completamente diferente, né? Tanto cultural quanto de sentimento mesmo. Os outros colegas conseguem se identificar bem mais ali, conseguem ter uma relação melhor, tanto com os professores quanto entre eles. Então a gente viu essa ausência muito grande, infelizmente, na gente de comunidade negra. E o conteúdo dessa educação antirracista, os temas,
Como você observa, assim, tem alguma questão ali dentro das disciplinas de relações públicas? Uhum. Como é que está sendo? Assim, ou é só lá em novembro que a gente vai falar sobre isso? É só quando acontece um fato lá de racismo na mídia, que aí vão discutir Sim. isso na universidade? Como é que está acontecendo isso? Infelizmente até o momento eu tive uma professora que abordou sobre isso, que foi uma professora negra. Então, aí a gente já consegue ver, né, que infelizmente todos os professores não abordam. E por isso que a gente busca estudar sobre isso, fazer pesquisa para mostrar para os nossos colegas e para os professores sobre isso, né? Por isso que a gente tem isso muito em pauta, sempre que puder pesquisar sobre isso para mostrar ali para o professor que a gente está ali, está, né, resistindo. Então, infelizmente não tem, assim, é o que a gente como aluno pesquisa para mostrar. E tem uma carência de bibliografia preta, né, de Sim, escritores, autores. sim, muito grande. E assim, e na tua avaliação, como é que a gente poderia mudar assim essa realidade hoje, fazendo essas pesquisas, como Sim. você falou, mas aí depois meio que pensando já numa projeção futura, para a conclusão Uhum. deste curso de relações públicas, o que que você pretende assim para o futuro que pudesse mudar realmente essa realidade? Sim. Eu acho que agora está começando um movimento grande para as cotas na pós-graduação também, mas para além disso, claro, tem que ter uma formação para os professores. Né? Os professores, claro, eles tiveram toda uma formação acadêmica, eles se formaram em mestrado, doutorado, mas a pesquisa deles não era, às vezes, especificamente sobre a comunidade negra. Então, acho que é necessário fazer uma formação dos professores, um curso para que eles possam, em algum momento, sentar e escutar sobre isso, porque eu entendo eles também que às vezes é corrido, é prova para corrigir, é trabalho para fazer, então muitas vezes eles não têm esse momento de pausa para ir lá e entender sobre isso. Então, acho que talvez seja necessário isso, justamente uma formação ali, talvez do próprio Ministério da Educação, de exigir essas horas dos professores para que tenha realmente alguma diferença efetiva, sabe? Acho Uhum. que talvez nesse sentido. E a lei de cotas também aí completou uns 10 anos. Nós sabemos que teve sucesso, Sim. mas que ainda tem alguns impasses, assim, e vai passar por uma revisão. E aí, qual é a tua opinião sobre essa lei de cotas? O que que tu acha que deveria ser modificado nessa legislação? Sim. Então, acho que é extremamente essencial. Acho que ela ajudou a mudar a vida de muitas pessoas. Então, eu sou totalmente a favor. Entretanto, muitas pessoas conseguem entrar, mas não conseguem se formar. Então, aí a gente tem uma barreira muito grande, porque aparece que, como se tivesse todas as vagas ali foram preenchidas, mas no final do curso, quantas dessas pessoas que entraram se formaram? Felizmente, às vezes, nem toda a turma ali que entrou de pessoas cotistas negras se formam. Seja por questões econômicas, como a gente já falou, ou por questões mesmo de se sentir solitário. Né? Então, acaba saindo, a evasão da universidade é muito grande e a gente não tem esses dados. Então, a gente precisa desses dados para conseguir trabalhar efetivamente nessa questão. Por que está saindo? Né? Tentar prever antes desse aluno sair. Né? Eu acho que isso Uhum. ainda não tem dentro da URGS e das outras universidades também, infelizmente. Então, eu acho que trabalhar todos esses fatores vai auxiliar para o aluno não sair. Né? Uhum. Acho que seria isso. E diante deste preconceito, intolerância, os episódios de racismo, de ódio, a violência no Brasil nos últimos tempos, você considera, Rafaela, que chegou o momento de sairmos dessa? Qual é a tua projeção assim para isso? Porque se tornou um verdadeiro caos. Aqueles Sim, episódios aumentaram cada vez mais de sim, violência, de extermínio da juventude negra. sim. Então, assim, o que você pensa sobre essa situação? Eu acredito que há muito tempo a gente está resistindo, então a gente vai resistir mais. E acho que a gente está conseguindo cada vez mais ter visibilidade, cada vez mais a gente está conquistando os nossos direitos,
porque a própria lei de cotas foi uma conquista do movimento negro, né, que antes não tinha e a gente conquistou. Então eu acho que em pequenos passos, passos de formiguinhas, a gente está conseguindo sim reconquistar o nosso espaço, porque ele é nosso, dizem que não é, mas ele é nosso, então acho que eu gosto de pensar que sim, que a gente está conseguindo aos pouquinhos ter essa visibilidade e conseguir aos poucos diminuir esse racismo estrutural, porque ele está perpassando por todas as nossas instituições, né? Então ele é realmente muito difícil de lutar contra, mas a gente está aí há muito tempo lutando contra, né? E na tua opinião, o que é um lugar de fala? Bom, para mim, lugar de fala é compreender o meu papel dentro da sociedade, mas que as outras pessoas, por conviverem na sociedade, também têm o lugar delas. Eu posso falar quanto mulher negra, mas é muito importante que uma pessoa branca também entenda sobre as questões do racismo e que ela tem o lugar dela de fala quanto uma pessoa branca dentro da sociedade. Então, sim, é necessário que a gente tenha um diálogo, né? Eu, como uma mulher preta, vou falar o que eu sinto sobre o racismo, uma pessoa branca ela tem que compreender isso e de alguma forma a gente trabalhar juntos para que isso mude, né? Então, para mim é isso, assim, o lugar de fala é o meu papel dentro da sociedade, o que eu posso fazer em relação a ele. Então, acho que é isso, assim, Por para aí. mim. Então, e assim, qual é a tua projeção para o mercado de trabalho enquanto relações públicas? Bom, ainda estou descobrindo, mas eu gosto bastante assim de planejamento, sou uma pessoa que gosta de planejar, então talvez vá para essa área, mas ainda estou me experienciando bastante para ter certeza, porque certezas a gente não tem, né? E aí Mas vai uma ter experiência. uma questão também aí de combate ao Com racismo, certeza, vai ter sim. também de valorização. Sim, e eu dentro da universidade percebi o quanto que eu gosto de pesquisar sobre isso para entender também, né? Para entender tanto a sociedade, para eu conseguir também explicar mais sobre isso, porque é a nossa vivência, é a nossa luta. Então não tem como não estar na gente, né? Não é inerente ao que a gente vive e passa. Mas Certo. Então, perfeito. gostaria que você deixasse a sua mensagem final aí, nós estamos em pleno novembro negro, novembro preto. Qual é a mensagem que você deixa aí para os estudantes, professores, para a comunidade universitária? Bom, eu acredito que a gente já avançou bastante, mas ainda tem muito que percorrer. Então é importante que a gente corra atrás, pesquise. Se o professor ou, enfim, a instituição, ela não traz, não aborda sobre esses temas, é importante que a gente aborde, então, né? Porque muitas vezes a gente responsabiliza o outro, mas não traz para a gente também a responsabilidade. Então, vai lá, corre atrás, pesquisa, conversa com o professor, olha, eu vi esse autor negro, que tal a gente abordar na cadeira, né? Nem todos os professores são flexíveis, mas acredito que aos pouquinhos a gente vai fazendo essa mudança aí, né? Então Tá acho que é isso, ótimo. perfeito. Muito Eu obrigada, que agradeço, Rafaela amor. Guimarães, do curso de Relações Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mais uma vez, a Durg Sindical agradece a sua Que participação agradeço. neste podcast. Eu que agradeço. Obrigada, Simone.